Olá pessoal, eu estou deixando agora para vocês a gravação que eu pude salvar do live dessa semana, que mais uma vez, infelizmente, tivemos um problema com o sinal. E por causa disso, tivemos todo esse transtorno, esse atraso aí. Eu vou tentar explicar isso da forma mais rápida possível para vocês entenderem porque só agora vocês estão pegando o vídeo dessa semana. Segunda-feira, o sinal caiu do live, eu não consegui fazer nada para resolver isso, tentei várias vezes e o sinal continuava dando problema. Consegui apresentar de uma forma razoavelmente adequada para vocês apenas a parte das notícias. Quando chegamos na parte dos artigos científicos, foi quando começamos a ter mais instabilidade no sinal. Enfim, os artigos eu não tinha certeza de que até que ponto vocês tinham ouvido o que eu estava falando ou não. Então eu achei melhor não usar o que eu salvei daquela parte do live. Depois eu vou gravar de novo e colocar para vocês. Bom, agora vamos entender por que só agora que vocês estão recebendo essa gravação. De segunda para terça eu precisava esperar para ver se o YouTube iria fazer o upload ou não. Por algum motivo o YouTube não fez o upload, o live se perdeu. Mas é por isso que enquanto eu faço a transmissão eu também gravo. Assim, se houver qualquer problema, como já aconteceu antes, eu posso pegar a gravação e jogar para vocês. Eu precisei esperar até terça de manhã para ver se a gravação estava no YouTube ou não. Não estava. Então eu iria tentar me organizar para fazer tudo para vocês o mais rápido possível. Como eu precisava tentar explicar mais ou menos de uma forma razoavelmente adequada toda essa confusão, eu precisava gravar algum trecho. Geralmente eu faço isso de madrugada. Quem acompanha o meu canal já há algum tempo já sabe que eu fazia isso antes, porque eu já comentei várias vezes. É um horário que ninguém vai me ligar, vai me importunar a ponto de atrapalhar a gravação. É um horário que não vai ter ruído interferindo. Enfim, é o horário mais calmo e sossegado. Só que de terça para quarta, eu havia mencionado para vocês que era o que eu iria fazer, né? Que na quarta-feira eu colocaria para vocês. O problema é que eu, quando conversei com vocês pela discussão ali do canal, no recado que eu deixei, eu havia esquecido que eu tinha um compromisso cedo na quarta-feira. Então não dava para fazer tudo isso de madrugada e ainda acordar cedo e estar bem para o compromisso que eu tinha na quarta. Por isso, estamos agora de quarta para quinta, eu estou fazendo essa pequena gravação para vocês. Vou editar isso tudo agora de madrugada e assim que o vídeo terminar de renderizar, tiver no formato apropriado para o YouTube e tudo mais, eu coloco para vocês, deixo fazendo o upload. O problema é que desde que começou essa coisa com o coronavírus, né, da pandemia, o tempo de upload no YouTube, à medida que a coisa chegou e se espalhou pelo mundo todo, o tempo de upload às vezes leva mais de 6 horas. Eu já tive sorte uma vez ou outra e se ficou em 5 minutos, mas em geral era 6 horas ou mais para colocar um vídeo mesmo curto para vocês. Esse aqui, se cair desse tempo mais demorado, provavelmente vai levar bem mais de 6 horas. Então, eu não sei quando isso vai estar disponível para vocês, se ainda na quinta ou na sexta. Então, é isso aí. Mas eu vou fazer o mais rápido possível para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar vocês com a gravação e me despeço por aqui. Vejo vocês na semana que vem.
Olá pessoal, a conexão parece estar muito boa. Espero que não tenhamos problema essa semana como tivemos na semana passada. Então, vamos tentar seguir. O que eu vou apresentar aqui, apesar da miniatura ser a mesma da semana passada, porque como eu não cheguei a utilizar, eu acabei apagando os vídeos, que os poucos minutos que nós conseguimos na semana passada, na maioria das tentativas, eu acho que não justificava eu desperdiçar a miniatura com eles, então está aí. A mesma miniatura da semana passada, mas o conteúdo não é o mesmo. Eu fui adicionando mais coisas ao que eu já havia separado da semana passada. E tem algumas coisas que vai ser meio, como que eu posso dizer, complicado. Para tratar de um tema que eu quero tratar hoje, eu fui obrigado a censurar algumas coisas, porque senão eu tenho certeza que eu ia ter problemas com o YouTube. Apesar de que é conteúdo que você acha no YouTube, mas o meu canal é pequeno e o YouTube costuma ser especialmente duro com canais pequenos. Canais maiores conseguem escapar com mais coisas, então eu estou sendo extra cuidadoso aqui. Mesmo porque a questão envolve crianças e é um assunto que eu trato com muita seriedade. Sempre que aparece. Eu raramente trato de qualquer coisa relacionada aqui no canal. Mas vamos lá. Inclusive eu vou começar justamente por isso, para já tirarmos do caminho, porque não tem nada a ver com a questão das vacinas ou do coronavírus. É apenas uma polêmica que surgiu, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, porque está relacionado à Netflix. Eles fizeram uma promoção de um conteúdo que eles vão estar introduzindo agora em setembro, que não foi das melhores a forma como eles fizeram. Depois eles tentaram censurar o que eles colocaram, só que o estrago já estava feito. Enfim, não sei se vocês estão sabendo, mas teve um filme que é um filme francês. Deixa eu pegar as imagens aqui, já abri para vocês, e a gente vai ver. Vocês podem ver que em duas dessas imagens eu censurei parte delas, porque eu não quero nem rosto, nem nada de criança aparecendo nesse vídeo. Porque eu sei que ia dar problema. Apesar de que as imagens que eu censurei aí não mostram nada que seja particularmente desagradável. Mas algumas das imagens da promoção feita pela Netflix realmente eram complicadas. Bom, primeira coisa, vamos tratar aqui do que é o conteúdo originalmente, né? É um filme francês. Aparentemente, esse filme... Deixa eu mudar a ordem aqui. Ótimo. Eu cortei metade do pôster. Vocês estão vendo a metade inferior aqui, que só mostra a rua, né, o chão em si. E fala dos prêmios, o nome do filme, atrizes, diretora e por aí vai. Eu acho que é uma diretora, pelo menos. Não estou familiarizado. E aí tem alguns comentários aqui dando notas, né?
Recebeu o prêmio em Sundance e também recebeu uma menção honrosa no Festival de Berlim. Mas eu não assisti esse filme ainda. Eu assisti o trailer. O trailer claramente não é um filme para mim. Tem algumas coisas... Como eu não assisti o filme, eu não posso julgar este. Mas eu sou um pouco preocupado com o que esse filme pode estar tentando dizer. Eu acho que é um assunto que pode ser bem complicado. O que eu pude entender a partir do trailer é que nós temos uma menina que se interessa pela apresentação de um grupo de meninas dançando, ela quer participar dessa dança. E essas danças são, digamos, um pouco provocadoras, né? Já vamos falar de que dança é essa daqui a pouco. E isso leva ela a agir de uma forma um tanto quanto rebelde. Pelo que eu entendi do trailer, parece que ela rouba algumas coisas de uma ou mais lojas para usar nessa apresentação. E ao mesmo tempo ela tem uma família que aparentemente é islâmica ou, enfim, no mínimo muito conservadora. E isso gera um atrito, só que eu não sei como o filme vai tratar deste assunto. Eu não sei como ele vai apresentar essas questões, a favor de que ele é, contra o que ele é. Então eu não vou fazer julgamentos referentes a isso. Mas, dependendo da forma como isso for tratado, pode ser complicado. Eu me preocupo tanto do aspecto de possivelmente estar se sexualizando essas meninas, como também de repente isso poder estar sendo apresentado de uma forma a incentivar essa educação mais repressora. Eu não sei como isso vai ser tratado no filme, eu não assisti esse filme ainda. Então temos que esperar e ver, mas como eu disse, a promoção desse foi meio desastrosa. E nós vamos comparar algumas coisas feitas aqui pela Netflix. Se vocês quiserem ver as imagens, vocês podem procurar por lindinhas ou cuties, como aparece ali como aparece aqui na esquerda que eu ampliei, ou Mignones, não sei se a pronúncia, meu francês é horrível, eu sei mais ler francês do que falar, então, enfim, vocês podem procurar de qualquer uma das três formas, ou o nome em francês, ou o nome em inglês, ou em português, lindinhas, né? Enfim, mas o que acontece? O pôster original do filme, ele mostra essas meninas de uma forma, digamos assim, lúdica, meio divertida, andando ali pela rua de uma forma espalhafatosa, né? Alegres e tal. Mas até aí, nada sexualizando as meninas, nem nada assim. A imagem que a Netflix usou para fazer a promoção, por outro lado, aparece essas mesmas meninas de 11 anos, na faixa dos 11 anos. Pelo menos uma delas tem 11 anos. A idade das outras três não dá pra gente saber pelo que tem aí. Pode ser que tenham 11, pode ser que tenha uma pequena variação. Enfim. Mas nenhuma delas sequer é adolescente. São todas as 4 meninas pré-adolescentes.
E elas estão vestidas com roupas coladas e dançando, como vocês vão ver ali pela imagem que eu já sublinhei algumas coisas, é um estilo de dança que é sexualizado, né? Então vamos ler logo como a Netflix originalmente estava colocando esse vídeo na descrição. E aí eu deixo para vocês se perguntarem que tipo de audiência que a Netflix estava tentando conseguir com isso, né? Vocês podem ver aqui no canto da tela. Eu ampliei aqui um pouquinho para facilitar. Amy, 11 anos, ficou fascinada com um grupo de dança que faz o twerking, né, que é uma dança bem sexualizada. Eu vou deixar. Quem não conhece, eu deixo para que vocês procurem por isso. Se fossem mulheres adultas, eu não veria grandes problemas com isso. Mas em se tratando de meninas, não é algo que eu ache muito prudente. E ela tem esperança de se juntar a essas outras meninas e ela também começa a explorar a feminilidade dela, desafiando as tradições familiares. Ai, ai. Dependendo de como a gente interpreta essas palavras, são coisas que me preocupam bastante. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de pessoa vocês imaginam que vai querer assistir uma menina de 11 anos fazendo twerk e explorando a sexualidade dela, né, a feminilidade dela? Ai, ai, ai. E agora vamos dar uma olhada na tentativa da Netflix de passar um pano no que eles fizeram. Agora essa descrição já é do YouTube, do trailer. Tá? Amy, de 11 anos de idade, começa a se rebelar contra os valores e tradições conservadoras da sua família, né? Quando ela se torna fascinada com um grupo de dança de espírito livre. Eles removeram o twerking. Ai, ai. E eles removeram as referências a ela estar começando a explorar a feminilidade dela. Enfim. Eu estou colocando isso aqui porque eu acho que é algo que vai dar muito pano para manga ainda. A Netflix recebeu várias críticas do mundo todo em relação à forma como apresentou esse conteúdo, né? Vocês devem entender o porquê. Eu não queria deixar de mencionar isso, mas eu não vou entrar em mais detalhes aqui. Aí algumas pessoas podem falar, mas Fábio, você não foi a favor daquela mostra no MASP um tempo atrás que mostrava um artista nu? E é preciso se entender uma coisa, que há uma diferença entre um corpo humano nu, adulto, e a apresentação
de uma forma sensualizada de crianças. Na mostra do MASP, o corpo humano não estava sendo sensualizado. Ele estava sendo mostrado apenas como um corpo humano. E não há nada de errado nisso. Seja um homem ou uma mulher, não há nada de errado. É um adulto que sabe o que está fazendo. Ninguém está sendo explorado ali. E, no entanto, o que nós temos aqui são crianças que, mesmo não sendo, até onde eu sei, mostradas nuas, estão sendo mostradas de uma forma sensualizada. E isso é algo que pode ser meio perigoso. Potencialmente, dependendo da forma como for feita, violaria inclusive o nosso ECA. Né? Mas eu não assisti o filme, eu não sei como isso foi feito. Talvez no filme isso tenha sido feito de uma forma que não seja exploratória, que não seja suja, digamos assim. Né? Que não esteja propositadamente explorando essas meninas. Enfim. Mas a forma como isso foi colocado pela Netflix não foi muito feliz. Agora eles já entraram em modo de reparar os danos, né, causados. E, enfim, eu não queria deixar de mencionar porque é algo que é potencialmente desastroso, né? E muita gente andou falando disso no YouTube. Eu não sei tanto aqui no Brasil, não acompanhei tanto a cobertura aqui no Brasil. Eu, em geral, no YouTube tenho mais contato com canais de outros países. E essa polêmica, enfim, andou fazendo aí a cena. Agora vamos tratar tanto de algumas coisas dessa semana quanto o que eu já tinha preparado para a semana passada. Mas antes disso, eu gostaria de me desculpar pela semana passada. Eu gostaria de explicar rapidamente toda a confusão que aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes. Na segunda-feira passada, eu havia deixado um aviso no meu canal de YouTube dizendo que eu não faria o vídeo, eu faria na terça-feira, porque eu estava tentando encontrar um certo artigo científico que corroboraria algumas alegações que eu estaria apresentando. E o que acontece? Eu procurei e não achei, mas eu queria dar uma chance realmente para esse conteúdo. Eu sabia que não haveria nada, porque é a mais pura asneira. Mas eles alegaram que eles tinham uma fonte, que eles tinham dados que corroboravam as alegações. Então eu quis dar o máximo de chance possível para isso. Então eu falei, bom, eu farei o vídeo na terça-feira, quem sabe com sorte com essa fonte. Eu procurei, acabei não achando mesmo com o tempo adicional. E quando eu fui fazer o vídeo na terça-feira com vocês, no horário das 9 horas, como sempre, eu mal consegui manter a conexão com vocês. Após alguns minutos, o sinal caía e eu tive que reiniciar. Eu fiz umas 3 tentativas na terça-feira, todas caindo dentro de um espaço de 5 minutos. E por causa disso, eu falei,
não dá pra gente ficar desse jeito. É irritante para vocês, é irritante para mim, porque toda hora eu tinha que reiniciar e repetir as mesmas coisas, porque o vídeo que eu conseguisse levar adiante seria o que ficaria no YouTube. Os outros eu iria apagar. Bom, como não foi possível na terça, eu falei, vou tentar na quarta-feira. E foi o que eu havia comentado para quem conseguiu assistir os poucos minutos finais ali da minha última tentativa na terça-feira. Eu ia tentar de novo na quarta. Porém, quarta-feira eu recebi uma proverbial bomba, né, em questão, uma notícia negativa, não referente à minha pessoa, não me atinge diretamente, mas empatia é uma coisa que de vez em quando incomoda, né? É sempre melhor a gente ter empatia do que não ter empatia. Não ter empatia é muito pior. É um sinal de doença. Mas de vez em quando a empatia sacaneia com a gente, né? E eu recebi uma notícia de uma pessoa que estava numa situação muito ruim. Isso acabou afetando o meu humor. E esse já é um assunto do que vamos falar hoje, que me incomoda, essa questão de antivacinação, porque eu não gosto de ninguém. Eu não gosto de farsantes e eu não gosto de pessoas sendo exploradas, principalmente quando trata-se de questões como saúde, vida. Eu não gosto de ver nada disso. Então, como eu já estava, digamos assim, emocionalmente comprometido por causa da notícia ruim, eu temia que eu pudesse vir a ser ainda mais duro com esse conteúdo. Eu não teria muita paciência com isso. E apesar de que eu repudio todas essas asneiras, eu ainda assim procuro dar uma chance justa. E eu não sei se eu poderia ser imparcial na quarta-feira. Então eu me desculpei numa mensagem no YouTube, na discussão do canal, na área de discussão, e havia deixado para fazer o vídeo com vocês na quinta-feira. Na quinta-feira tivemos o mesmo problema da terça, que o sinal dos lives que eu tentei fazer, eu não conseguia manter o sinal. A maioria deles acabou, a qualidade caía muito em alguns minutos. A última tentativa, eu acho que havíamos conseguido algo em torno de uns 20, 30 minutos, mas não havíamos tratado de muita coisa ainda, faltava muito do que eu precisava falar. E por isso eu apaguei todos os lives e falei, bom, eu vou tentar na semana que vem e eu vou passar esses próximos dias tentando ver o que eu posso fazer da minha parte para facilitar essa transmissão de informação para vocês, apesar de que o problema não é do meu lado. Enfim, já estamos fazendo os vídeos como live há alguns meses, justamente porque o YouTube tá meio complicado de fazer upload de vídeos no YouTube, né? Então, vamos lá. Vamos começar com o que eu tinha para falar da semana passada e mais uma ou outra coisa dessa semana. Bom, eu gostaria de destacar que a partir dessa semana, tanto as fontes sobre o coronavírus, quanto sobre as fontes que eu vou colocar
de antivacinação vão todas estar em comentário fixado no topo. Eu vou separar os dois assuntos com Covid, por enquanto, de parte 1 a parte 7 e a antivacinação, eu acho que por enquanto vai ter uma ou duas partes ali, o conteúdo com as fontes, porque já não cabe mais na descrição. Tudo bem? Então, a partir dessa semana, as fontes estarão depois nos comentários. Para que eu coloque elas nos comentários, eu preciso esperar o vídeo passar pelo processamento, ser colocado à disposição de vocês no YouTube, e aí eu posso colocar os comentários. Então, isso provavelmente vai acontecer durante a madrugada, que vai terminar esse processamento. Muitas vezes isso tem demorado horas, se bem que teve uma ou outra semana que eu dei sorte e logo depois já estava à disposição. Se levar horas, eu provavelmente já estarei dormindo, se for o caso. E aí eu colocarei no dia seguinte, assim que eu puder. Se houver algum imprevisto, eu coloco, vou demorar um pouco mais, mas eu coloco sempre o mais rápido que for possível. Tudo bem? Então, se vocês forem assistir o vídeo depois dele estar no live, o live já ter encerrado, estar feito o upload no YouTube, vocês podem procurar pelas fontes nos comentários. Caso não esteja, em breve eu colocarei. Tudo bem? Bom, e quem está assistindo no live também vai ter que esperar isso um pouquinho. Tudo bem? Vamos seguir. Tem ainda mais um assunto que não tem relação com o coronavírus, que eu gostaria de tratar com vocês, também não tem relação com a antivacinação. É uma notícia da semana passada de uma menina de 10 anos que foi vítima de violência sexual por parte de um tio. Parece que a violência, nesse caso, durou alguns anos. E essa menina veio a engravidar em razão do processo contínuo de violência sexual. E por causa disso, ela necessitaria de um aborto. O aborto aqui no Brasil, ele é proibido, exceto em alguns casos, que aí é permitido. E ela se enquadra em ambos os casos. Não, desculpa. Na verdade, tem acho que 3 categorias que permitem um aborto aqui no Brasil. E ela se enquadra em 2 dessas categorias. Quais são as categorias que eu me lembro agora sobre onde o aborto é permitido? Primeiro, em caso de violência sexual. Porque não é moralmente aceitável se forçar uma mulher a carregar por meses uma gravidez que vai fazer ela constantemente ter que revivenciar aquela agressão que ela sofreu, né? E a relação dessa mulher com essa criança sempre vai ser um processo complicado, porque não se pode remover o fato de que foi produto de uma violência extrema. Nesse caso, ao se tratar de uma menina, a violência psicológica da manutenção dessa gravidez seria ainda maior. Também há de se questionar se essa menina teria as condições de criar a futura criança. Enfim, estamos falando de uma menina de 10 anos. Provavelmente teria uns 11 quando se viesse a nascer a criança, né? Mas essa menina já está passando por dificuldades demais, né? Enfim, a primeira categoria que permitiria a primeira exceção que permitiria o aborto
é justamente a da violência sexual. A segunda é risco para a saúde da mãe. Se houver alguma condição que tornaria essa gravidez uma gravidez de risco, esse, dependendo do grau de risco, provavelmente, o aborto seria autorizado, né? E pelas notícias, pelo que eu pude ver, também seria o caso. A terceira condição que eu me lembro que o aborto é permitido aqui no Brasil é no caso de crianças anencéfalas, né? Então, esse caso ela não se encaixaria, até onde eu sei, mas nos outros dois casos, o de perigo para a mãe e o da violência, a menina se enquadraria. Então, havia razão para o aborto, de acordo com as nossas legislações. Né? Só que algumas pessoas, alguns bons cristãos bolsominions, né? Entre eles a Sarah Winter, decidiram que nem nesse tipo de situação o aborto seria aceitável. E ela tomou um curso de ação, digamos assim, nas redes sociais, que levou ainda mais violência contra a menina. A Sarah Winter postou em redes sociais informações identificando a menina e o hospital onde o procedimento seria realizado. E aí uma turba de seguidores bolsominions, todos bons cristãos, com certeza, né? Foram incomodar a família dessa menina, foram tanto à residência quanto ao hospital. E isso é algo muito sério, tá? Isso levou o Ministério Público do Espírito Santo, acredito que tenha sido o Espírito Santo, eu não me recordo agora porque já tem uma semana que eu li a respeito, mas pela minha memória eu acho que seja esse mesmo caso. Fez uma denúncia contra um candidato a vereador que teria supostamente invadido a casa da menina, que foi... é uma palavra que foi vítima de violência sexual. Eu estou tentando evitar uma outra palavra que vocês devem saber qual é, porque o YouTube tem problemas com certas palavras. Mesmo que não estejamos usando os termos de uma forma a atacar ninguém ou a ser de qualquer forma inapropriado, ainda assim as regras da comunidade são meio nebulosas no YouTube. Então tem que tomar um certo cuidado aqui. A menina que foi vítima da violência estava dessa forma tentando... Esse candidato estava tentando influenciar a família dela para que não houvesse o aborto. Enfim. As pessoas têm direito a expor a sua opinião? Sim. Mas quando você começa a invadir a liberdade da outra pessoa, é aí que há um problema. E essa menina, ela está protegida pelo ECA. As ações da família estão de acordo com a nossa legislação. O médico também foi atacado. Ele foi atacado não no sentido físico, até onde eu sei. Mas ele foi vítima de declarações e atos de entidades religiosas, incluindo, ele foi excomungado pela igreja, segundo as notícias que eu pude ver. Houve um bispo da igreja católica, inclusive,
falando asneiras a respeito. Enfim, como sempre, a religião trazendo o máximo de desgraça que pode. E a Sarah Winter teve problemas com as redes sociais por causa das alegações dela, onde ela revelava dos posts, onde ela revelava as informações sobre a menina. Posts e contas foram apagados e algumas das contas dela parece que foram suspensas ou derrubadas. Enfim, já faz um pouco mais de uma semana que eu li a respeito e já não me lembro exatamente a que grau foi. Mas as informações foram tiradas do ar, que é o lado importante aí para se preservar a menina. Bom, temos agora mais algumas notícias. Uma dessas notícias é efetivamente boa, mas temos que ainda esperar para termos a total conclusão dos estudos. É sobre a vacina chinesa. A vacina chinesa, ela já passou pelo sucesso pelas 2 primeiras fases de testes. E agora nós estamos aguardando os resultados da 3ª fase de teste. E se esta for concluída com sucesso, for mostrada eficaz e segura, em dezembro devemos começar a ter a vacinação. Esses testes eles precisam ser feitos de forma cuidadosa, para que saibamos de fato que a vacina é eficaz e segura. A ciência é um processo rigoroso. E quando ela é feita da maneira adequada, o resultado é conhecimento. Por isso nós temos que dar à ciência o tempo de fazer isso. E se isso não for feito da forma apropriada, a confiabilidade não é a mesma. Nós não sabemos se aquilo é de fato conhecimento. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, a ciência é um processo rigoroso que requer uma série de requisitos para que algo seja considerado conhecimento. Já vamos falar mais disso. Pelo menos de um desses requisitos nós vamos falar em detalhes hoje. Bom, isso também nos leva à questão da vacina russa. A vacina russa, a metodologia que ela foi seguindo durante a pesquisa é meio problemática, para dizer o mínimo. Eu não vi ainda nada que me indicasse que ela está seguindo todos os rigores, mas o fato das etapas dessas fases estarem sendo feitas ao mesmo tempo, no caso da vacina russa, me leva a desconfiar um pouco disso. Porque, como eu disse, ciência é um processo rigoroso. Quando você começa a mexer com a metodologia de uma forma que não é muito apropriada, a confiabilidade vai caindo. Né? Então, a ciência deve ser feita da forma apropriada. Senão, não é ciência. Bom, eu também vou deixar para vocês nos comentários um artigo científico publicado na Nature falando sobre a eficácia das medidas anti-contágio no Covid-19. Esse artigo vai falar da eficácia do distanciamento social, das proibições de viagens, fechamento de escolas, templos, etc., uso de máscara e tudo mais. Eu já havia colocado alguns outros artigos
nesse sentido para vocês à medida que esses foram aparecendo. Esse artigo não é de agora, ele é de alguns meses atrás, mas por algum motivo, eu acho que eu não havia visto esse artigo antes. Eu vi muita coisa, então fica difícil lembrar exatamente o que eu já havia colocado para vocês ou não. Tem um volume muito grande de material que foi sendo publicado nesse tempo todo. E para ter certeza de que vocês estão tendo acesso a ele, eu estou colocando ele aqui. É possível que eu já tenha colocado anteriormente, mas eu não me recordo de ter colocado para vocês antes. Então, no sentido de ser o mais completo possível nas fontes, eu deixarei ele para vocês. E a Nature é um periódico de confiança. Ela é bem rigorosa com as publicações. Dificilmente você tem algo publicado na Nature que venha apresentar algum problema. Né? Enfim, pode acontecer, mas devido ao critério da Nature, que é um dos periódicos mais conceituados, mais rigorosos, geralmente quando algo é colocado na Nature é porque já passou por um bom critério de verificação, né? A verificação de pares. E nós vamos falar um pouquinho disso agora. Esse mês aqui de agosto, do final, assim, mais ou menos da metade de julho e agora esse mês de agosto, eu meio que me ausentei um pouco do Facebook, porque eu estou tratando de algumas questões, nada sério, nada negativo. Eu, em geral, passo muito tempo lidando com coisas de ciência e tudo mais. A minha musa principal é sempre a ciência, a busca de conhecimento. Mas eu tenho algumas outras musas, né, e uma dessas é a arte. Filosofia, arte, história, enfim. Eu tenho várias outras coisas que me interessam, né? E essas últimas semanas, quando eu não estava fazendo algo para vocês no meu tempo livre, eu vinha me debruçando sobre uma dessas atividades que eu tenho interesse, na verdade mais de uma, mas uma em particular, e eu estava exercitando um pouco da minha criatividade. Né? Eu gosto de contar histórias. A arte de se contar histórias é uma das artes mais antigas que a humanidade desenvolveu, porque ela não exige muita coisa além de palavras. É claro que você pode melhorar uma narrativa com mais recursos e tudo mais, mas em essência a arte de contar histórias ela é bem simples, ela não tem muitos requisitos, né? E é algo que eu sempre me interessei. Então, como eu vinha dedicando um bom tempo a uma história que eu estou produzindo, eu não queria influências externas nisso. E por isso eu me fechei um pouco, não tendo contato em redes sociais, para manter um certo controle do que pode vir a influenciar a minha obra. Mas eu não vou colocar isso aqui, não tem nada a ver com o canal, é um interesse pessoal meu, mas isso levou-me a afastar um pouco do Facebook, porque eu não posso controlar o que as pessoas falam no Facebook. Então, a melhor forma de evitar ver algo que influenciaria a minha criatividade nas redes sociais era me isolar um pouco. Eu ainda estou um pouco ocupado com isso, então eu devo demorar ainda algumas semanas para voltar. Mas enfim. E durante esse tempo, eu recebi de um de vocês um link de um vídeo de um sujeito que é bem enturmado nessa turminha de pseudociência,
criticando a revisão de pares. Enquanto eu não terminar esse assunto da antivacinação, eu não vou pegar outras asneiras, porque eu teria que abandonar um pouco o assunto da antivacinação para tratar dessas outras asneiras. Eu recebi alguns pedidos para falar sobre as conspirações de pouso na Lua. Eu recebi esse vídeo criticando a revisão de pares, mas o meu foco agora precisa ser a antivacinação, porque a antivacinação tem um impacto direto em como vamos estar atravessando essa pandemia. Temos mais alguns assuntos relacionados a isso que eu vou falar mais à frente. E, por enquanto, apesar de eu não poder responder ao vídeo que me foi enviado, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é revisão de pares. Porque a maioria das pessoas não vai ter formação científica, não é necessário ter formação científica para se ter uma vida completa, né? A formação científica é necessária para quem vai fazer ciência. Mas para que entendamos o que é ciência e possamos diferenciar o que é, de fato, conhecimento e o que é asneira, bobagem, farsa, é importante entendermos os critérios da ciência. E um desses critérios é a revisão de pares. E o que é essa misteriosa revisão de pares? Um cientista vai lá, faz o experimento dele, seguindo uma metodologia, que a metodologia é o procedimento que orienta o experimento, todos os passos do experimento, tudo que foi necessário para fazer aquele experimento. O grupo, para termos conhecimento a respeito, digamos que é necessário uma amostra da população. Essa amostra é estatisticamente significativa? Ela representa a população ou não? Essa amostra apresenta as características que você quer averiguar ou não? Esse estudo, se ele precisa de um grupo controle ou não? Alguns experimentos você precisa de um grupo controle. Isso vai variar dependendo da ciência que está sendo e da hipótese. Enfim, tem vários critérios que precisam ser seguidos para que a metodologia seja apropriada ao que se quer descobrir. Então o cientista vai fazer todos esses procedimentos, vai anotar como foi feito tudo, para que uma outra pessoa possa vir mais adiante e falar: nossa, esse fulano, ele fez esse experimento e chegou no resultado X. Bacana, deixa eu ver se eu consigo fazer a mesma coisa e chegar no mesmo resultado. Porque a ciência, ela precisa ser replicável. Ela precisa ser testável e replicável de forma independente. Ou seja, se o cientista fulano fez esse experimento e chegou no resultado X, então o cientista beltrano, que pode vir de uma parte completamente diferente do mundo, podem nem sequer falar a mesma língua, ele precisa ser capaz de, ao pegar aquela metodologia e seguir aqueles passos, chegar na mesma conclusão. Se não se chega na mesma conclusão, há algum problema com a metodologia. É inerente, algum erro foi cometido, seja esse erro honesto ou não. A revisão de pares nada mais é do que outros cientistas verem a publicação que esse cientista fulano fez e eles tentarem chegar nos mesmos resultados. Eles vão ler a pesquisa. Em geral, em ciência, dependendo do experimento que você vai fazer, das conclusões que você precisa chegar, você vai ter metodologias específicas que você vai precisar seguir. E com isso, muitas vezes, se há um erro grotesco da metodologia, apenas na leitura dos procedimentos usados para se chegar àquela conclusão, você já vê se tem algo de errado ou não.
Se o erro é grotesco, se alguma etapa do processo foi pulada, ou foi enviesada de alguma forma, ou feita de uma forma inapropriada, enfim, isso você vai notar. E, inclusive, vamos se dar tempo ver alguns artigos hoje que têm problemas de metodologia. E a revisão de pares, ela faz exatamente isso. São os outros cientistas que vão lá e vão tentar ver se aquela metodologia é adequada para aquele assunto e se ela foi feita de uma forma honesta e apropriada para aquilo. Se não há nenhum erro de metodologia e o cientista Beltrano, Ciclano e etc. estão tentando replicar os resultados desse fulano, seguindo a mesma metodologia, deve-se chegar a estes mesmos resultados. Senão, há algo de estranho aí. Não tem mistério nenhum. Um exemplo disso, com relação a um experimento que possa ser feito, por exemplo, indicando a gravidade a nível newtoniano, como que a gravidade opera. Né? Se eu pegar a minha caneca de café e eu largar ela no ar, ela vai cair, por causa da gravidade. Um corpo com maior massa atrai um corpo com menor massa. Na verdade, ambos atraem, só que é mais fácil o corpo com menor massa ser locomovido, então os dois se puxam, o que tem menor massa é mais fácil de ser locomovido, então ele é atraído pelo corpo maior. Aqui na Terra, a minha caneca tem menos massa do que o planeta, então a caneca cai. Dá um instantinho, eu tomo um gole de café. E qualquer pessoa pode pegar esse experimento da caneca, replicar em qualquer lugar aqui na Terra e vai se chegar ao mesmo resultado da caneca caindo. Isso foi um exemplo bem simplificado, mas em um nível newtoniano, quando não estamos tratando de um nível macro ou micro, né? Quando não entramos num assunto de corpos celestiais ou num assunto de subpartículas, etc., a gravidade é bem óbvia e é fácil de ser verificada. Nessas outras escalas, dependendo da situação, pode ser um pouco mais complicado. Bom, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, que eu tenho uma listinha de tópicos, eu quero ver se eu abordei tudo que eu anotei aqui. Algo da semana passada também, o Bolsonaro mais uma vez vai contra o saber científico e fala contra o uso de máscara. Bom, ele pode falar e ele vai ter que arcar com as consequências disso, porque a fala dele vai levar pessoas à morte. Algumas pessoas seguem a ele sem entenderem que ele não é uma autoridade nesse assunto. São pessoas que não conhecem a forma como a ciência trabalha, não sabem diferenciar uma autoridade em um assunto de uma pessoa que não é autoridade no assunto, e essas pessoas confiam nele apenas por ele estar em um cargo eleito. Enfim, vocês podem ver as diversas fontes que eu já coloquei sobre Covid, tem vários artigos científicos com informações confiáveis a respeito, né?
Eu também vou deixar para vocês um artigo científico publicado por pesquisadores de Harvard sobre o papel das crianças na transmissão ser maior do que sabíamos, porque as cargas virais encontradas em crianças são muito maiores, o que mais uma vez mostra o problema de se reabrir as escolas antes de se ter a vacinação. Temos mais algumas coisas que vão mostrar esse tipo de problema também, que vamos tratar rapidamente hoje. Mas tudo isso vai ser colocado para vocês depois nos comentários, esses artigos, tá? Vamos agora à sequência de asneiras que levou aí a minha miniatura. Uma dessas asneiras, que é a da Sarah Winter, eu já tratei. E aí sobram 4 indivíduos. Um deles que foi é um comentário que eu deveria ter feito na parte anterior dessa minha série, na parte 7, que eu acho que eu esqueci, que o nosso ministro da Saúde, o Pazuello, ele estaria recebendo no ministério pessoas fazendo essas alegações nada científicas sobre o ozônio, né? E ao mesmo tempo que ele desperdiça o tempo dele com esse tipo de asneira, ele continua não agindo das formas que ele deveria para combater a pandemia. Nosso Ministério da Saúde tem sido omisso e ineficiente. Já deixei várias fontes a respeito disso para vocês. Enfim. E essa é a parte do Pazuello que eu tinha para falar hoje. Então, restam os 3 patetas ali de baixo. Um deles eu já havia falado na semana passada, né? E mais 2 se juntaram a essa corja, para formar essa corja, né? Além do prefeito de Itajaí, temos um prefeito de uma outra cidade do sul e o presidente de uma associação de prefeitos, esses 3 fazendo alegações de falsas curas. Além da alegação do ozônio, também temos alegações de que a homeopatia, por meio da cânfora, poderia tratar a Covid-19. Não há nenhuma evidência disso. E foi justamente isso que eu estava procurando na semana passada, pois uma das reportagens alegava que havia uma publicação com resultados favoráveis. E eu procurei de todas as formas que eu pude imaginar para ver se eu encontrava essa suposta publicação. Apesar de que eu já sabia que eu não encontraria. Porque a homeopatia não é científica. Dá um instantinho, toma um cafezinho. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Futuramente, se for de interesse de vocês, eu posso fazer um vídeo sobre como é o suposto mecanismo de ação da homeopatia. Mas homeopatia não significa uso de remédios naturais. A homeopatia pode fazer uso deles. Assim como a medicina, digamos assim, tradicional, né? Com base na ciência. A diferença é que a homeopatia se baseia em uma ideia que não tem qualquer validade, que é a ideia de quanto mais você dilui uma substância, mais forte ela fica. Nos remédios homeopáticos, você pode ver
nos rótulos dos remédios, quantas vezes aquilo foi diluído. Isso não faz sentido. Quanto mais se dilui algo, menos se tem do elemento original lá que supostamente teria um princípio ativo, enfim. Quanto mais diluído, menos se tem desse princípio ativo. Ele não fica mais forte. Bom, mas fazer o quê? E, como estamos no meio de uma pandemia, esse tipo de medida vai ter um preço alto em termos de vidas. E temos autoridades públicas empurrando essas curas falsas e gastando recursos públicos com elas. Recursos que poderiam estar sendo usados para coisas que sabemos terem uso, terem efetividade. Como, por exemplo, medicações usadas no processo de intubação de pacientes que precisem de auxílio de uma respiração mecânica. Sabemos que em alguns hospitais isso está faltando. É triste. E agora vamos falar de algo que foi anunciado hoje, algo que eu já havia apresentado pelo menos um caso disso há meses atrás, mas a diferença é que agora sabemos com o rigor científico, sabemos sem a menor sombra de qualquer questionamento de que isso está ocorrendo, que é a reinfecção. Logo no começo, quando eu comecei a abordar esse tema do coronavírus, tínhamos o caso da japonesa que havia contraído 2 vezes a Covid-19. Mas, infelizmente, nós não tínhamos, na época, isso sendo verificado com um rigor científico, porque a ciência é muito chata com os detalhes, né? Nós estávamos cientes de que isso estava ocorrendo, mas nós não sabíamos com um rigor científico, nós não tínhamos nenhum caso que pudesse ser verificado sem a menor sombra de dúvidas, e agora nós temos. Temos uma pessoa de Hong Kong que passou por testes, foi verificada a primeira contaminação e a segunda contaminação, ambas com os testes. Então, mesmo quem contraiu o Covid-19 pode voltar a contrair a doença. Agora não existe nenhuma sombra de dúvida. Tá? Esse indivíduo de Hong Kong, a segunda vez que ele contraiu a doença, ele não chegou a apresentar sintomas. A detecção foi feita porque ele estava voltando para Hong Kong de uma viagem. Eu estou com a garganta seca. Dá um instantinho, pessoal. E em razão dos testes que ele teve que submeter ao retornar a Hong Kong, foi detectada a presença do vírus no organismo dele, foi detectada a presença de anticorpos para combater o vírus, e aí ele foi levado para que se fizesse todo o procedimento aí, porque mesmo isolamento e etc., conseguir mais informações a respeito e tudo mais, porque mesmo que a pessoa não apresente sintomas, ela ainda pode transmitir, né? Então agora nós sabemos da reinfecção
como algo sem a menor sombra de dúvidas. Ou seja, a imunidade de rebanho por si só não vai ser suficiente para parar a Covid-19. Nós vamos precisar efetivamente das vacinas. Bom, na semana passada tivemos uma outra questão que surgiu, que ela anda no limite dessa situação da Covid, dos problemas aqui no Brasil, mas ela não é diretamente relacionada, que foi a questão de que o veto do Bolsonaro em relação a reajustes de funcionários públicos, ele estava em votação, esse veto, se ele seria mantido ou derrubado, né? Eu vou deixar um link tratando desse assunto nos comentários depois para vocês, de um programa da Band Rádio, em que fala em detalhes desse assunto. Ele é periférico à discussão do coronavírus, porque está se falando da distribuição de recursos, né? De como esses recursos estariam sendo gastados, e houve muita propaganda falsa em relação a esse assunto na imprensa, por parte de algumas autoridades. Então, no intuito de mostrar esses problemas, eu vou deixar um link para vocês aí, para que vocês tenham acesso a alguma informação a respeito. Muitos de vocês devem já ter visto ou lido ou ouvido algo a respeito, mas enfim, como foi algo que estava em discussão na semana passada, eu não queria deixar que isso passasse desapercebido. E me desculpem, pessoal, eu estou passando por um tratamento odontológico e ficar falando por muito tempo já está me causando algum incômodo. Tomei um anti-inflamatório antes de começar a falar com vocês. E eu vou tentar seguir o máximo que eu puder. Até agora não vinha sentindo nenhum incômodo, mas agora eu senti um pouco. Então eu vou tentar pegar leve para que possamos seguir o máximo possível. Bom, vamos tentar ver aqui algum material aí da antivacinação. Espero que não caia o sinal do live. Não há razão para cair, porque abrir o artigo não deveria levar a problema algum, porque eu estou tratando dele, aliás, do livro, né? Porque agora no momento não estou vendo nenhum artigo. É algo offline, né? Então, mas semana passada qualquer coisinha estava dando problema, e por isso eu estou meio com o pé atrás. Me dê um instantinho para que eu possa verificar se a conexão está bem. Continua boa a conexão. A imagem já está aparecendo para vocês. Deixa eu ver se eu melhoro isso um pouquinho. Eu vou tentar expandir ao máximo aqui. Vocês não precisam ver a minha fotinha ali no canto, né? Deixar pegando a tela inteira. E aí nós vamos seguir aqui com o PDF. Agora vamos, se eu não me engano, começar a ver as alegações ali propriamente ditas do livro. Já vimos anteriormente, falamos sobre o autor do livro, que não tem formação na área. Falamos sobre os disclaimers, que eu não vou ficar repetindo toda hora, mas para que esse livro fosse publicado,
ele precisou colocar um disclaimer, né, os responsáveis pela publicação, para que eles se livrassem de processos judiciais que pudessem vir a ser causados por pessoas seguindo as informações errôneas desse livro. E é hilariante como os disclaimers deixam muito claro que se você quer conhecimento sobre vacinação, você não deve usar esse livro, você deve consultar as fontes apropriadas, que incluem a Organização Mundial de Saúde e... O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!